Olá pessoal, meu nome é Igor Tiengo, eu sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Bíblica Semear do Catolé, e também faço parte da equipe dos adolescentes, dando aula também aos adolescentes. Hoje nós vamos tratar sobre um tema que seria uma série de mensagens aos adolescentes, falando exatamente sobre a única esperança contra o suicídio, que é Jesus. Então, através disso, nós queremos passar para vocês quais as esperanças que Jesus traz para as pessoas que estão com pensamentos suicidas. Essa seria uma série de mensagens que nós utilizaríamos com os adolescentes da igreja durante as aulas deles aos domingos. Porém, por conta da Covid-19, nós estamos gravando esse vídeo para que todos tenham acesso a esse conteúdo. Não só os adolescentes, mas também a todas as pessoas que quiserem ter acesso a esse tipo de conteúdo. Vamos lá. Primeiramente, eu queria passar alguns dados que foram tirados do site da OMS em 2018, que são os últimos dados que nós temos acesso. O suicídio entre os adolescentes de 15 anos até jovens de 29 anos são a segunda causa de morte entre eles. A primeira, entre os meninos, é mais acidente de trânsito, e entre as meninas, o aborto. Porque infelizmente o aborto hoje em dia ainda é uma causa de morte muito grande entre as mulheres mais jovens. Agora, o que tem levado aos adolescentes, aos jovens dessa idade, a recorrerem a essa atitude tão desesperada? Bom, é isso que nós vamos responder. Eu queria iniciar a minha fala com uma citação do autor David Powlison, onde ele diz: "Se você está contemplando a hipótese do suicídio, certamente você já pensou muito sobre a vida. Mas você já parou para pensar como Deus vê a sua vida?" Você já parou para pensar muitas coisas que aconteceram na sua vida que podem ter levado você a sofrer de uma depressão, a sofrer de uma crise de ansiedade e a ter pensamentos suicidas. Mas você já parou para pensar o que Deus pensa de você? O que Deus quer para você? Quais as esperanças que Cristo traz para você? É isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Primeiramente, a sua vida importa para Deus. Não à toa, João escreveu em João 3,16 que Cristo é o Filho unigênito de Deus, que se entregou, ele se deu a nós pelos nossos pecados, pela nossa vida e por tudo o que nós vamos passar até chegarmos e alcançarmos a salvação, que é a vida eterna. Então Cristo se entregou para todo aquele que nele crê. Então, se você crê em Cristo, você deve ter a esperança de vida eterna. E ter essa esperança de vida eterna é exatamente você não ter esses tipos de pensamentos. Porque se você tem o pensamento da vida eterna, se você crê que Cristo é o seu Senhor e Salvador, o Redentor da sua vida, você não vai precisar ter pensamentos suicidas, você não vai passar por pensamentos de morte, mas sim de vida. Segundo, a sua vida importa para as outras pessoas. A sua vida importa para os seus pais, para os seus amigos, seus familiares. A sua vida é importante. Por que a sua vida é importante? Porque você é uma pessoa do convívio dessas pessoas. Você convive diariamente com eles. E são seus pais, seus tios, avós, seus amigos de escola, seus amigos de igreja, do seu cotidiano. Então você é importante. Não pense que você é um fardo. Você sente que você é um fardo para alguém? Você, em algum momento da sua vida, você sente que você está sendo um peso na vida de alguém? Não tenha esse tipo de pensamento. Se você pensa que a vida das pessoas que te cercam seria melhor sem você por perto, não tenha esse tipo de pensamento, porque isso é um pensamento egoísta. Você está pensando só em você. Claro, temos que pensar em nós mesmos, mas também temos que pensar nos outros, porque nós vivemos em uma sociedade coletiva. Então temos que pensar em todos os que nos cercam. Se você tem esses pensamentos suicidas, se você tem pensamentos de morte, isso vai trazer consequências, não só para você, mas também para as pessoas que te cercam. Por que traz consequências para as pessoas que te cercam? Porque eles vão ficar se perguntando: por quê? Por que essa pessoa fez isso? Por que fulano decidiu tirar a vida dele? Será que a culpa é nossa?
Será que eu fiz alguma coisa contra ele? Será que eu poderia ter ajudado? Por que ele não me pediu ajuda? Por que ele nos deixou? Esses tipos de pensamentos ocorrem sempre quando as pessoas estão em busca de uma resposta do porquê você se matou. Por quê? É uma pergunta muito recorrente entre as pessoas que ficam aqui e que realmente se importam com a sua vida. Eles vão se sentir culpados, porque eles vão pensar: será que eu fiz alguma coisa? Será que alguém pode ter feito alguma coisa? Será que eu poderia ter ajudado? Então eles vão sempre se sentir culpados. E eles se sentindo culpados, isso vai trazer consequências terríveis para eles, porque muitos deles podem acabar sendo acometidos de depressão exatamente por terem se sentido culpados pela sua morte. Então, todas as suas atitudes com relação aos seus pensamentos de morte vão trazer consequências para todos aqueles que vão ficar aqui. Então não pense que você é um fardo na vida de alguém. Não pense que você é um peso para alguém. Pelo contrário, as pessoas que realmente se importam com você, por mais dificuldade que você possa ter na sua vida, por mais problemas que você possa trazer para essa sua família, não são problemas que você é culpado. Às vezes são problemas que são cotidianos, que vão existir, que todas as famílias vão enfrentar. Mas você, por estar tendo esses tipos de pensamentos, você acha que a culpa é só sua, mas às vezes não é. Muitas vezes uma conversa com os seus pais pode muito bem tirar isso da sua cabeça. Às vezes só uma simples conversa pode fazer com que as pessoas entendam o que você está sentindo. E se as pessoas começarem a entender o que você está sentindo, vai ajudar muito a aliviar esse peso da sua consciência. E vai ajudar também as pessoas a entenderem o que você está sofrendo e como elas podem agir a partir de agora. Então tudo vai depender de como você vai agir. Terceiro pensamento que eles sempre terão. Eles vão pensar que você não amava, que você não os amava. Eles vão pensar que você não estava nem aí para eles. Simplesmente porque você teve um pensamento de morte, você quis tirar a sua vida, porque você não os amava. E isso traz consequências terríveis. Porque muitas vezes, quando a pessoa tem um pensamento de morte, ela pensa que vai estar fazendo um favor para as pessoas que vão ficar. Na verdade, nunca é uma solução, nunca é um favor. Você nunca vai estar fazendo um favor a ninguém se matando. Você nunca vai estar agindo de forma coletiva quando você tira a sua própria vida. Você vai estar tendo uma atitude egoísta, uma atitude sua, pensando só em você, em se livrar daquele problema de uma maneira muito errada. O suicídio é um ato egoísta e ele acaba com todos os tipos de relacionamentos e todas as formas de reconciliação que possam acontecer. Se você brigou com seus pais e passou muito tempo sem conversar com seus pais, sem querer desabafar com seus pais, sem confiar nos seus pais, e você acaba tendo esses tipos de pensamentos suicidas, o seu suicídio pode e vai acabar com toda e qualquer esperança de reconciliação. Porque você tirando a sua vida, você não vai ter mais oportunidade de conversar com os seus pais, de pedir perdão aos seus pais pelos seus erros, e nem os seus pais pedirem perdão pelos erros deles, porque seus pais também são humanos. E assim como você, todos nós somos pecadores. E por sermos pecadores, por termos uma natureza caída, nós pensamos sempre no mal. Pensamos sempre em fazer o mal, mesmo que nós não quiséssemos, nós vamos sempre pensar em fazer o mal. Não porque a gente quer, mas porque é a nossa natureza. Então, se a nossa natureza é pecaminosa, os nossos pensamentos são maus. Como a gente vai poder tirar esses pensamentos maus e transformar os nossos pensamentos? Somente com Cristo. Somente com Jesus. Nós só vamos poder transformar as nossas vidas através de Jesus, através do Espírito Santo, quando Ele habita realmente em nós. O quarto pensamento é que o suicídio é uma má influência. Porque todas as pessoas que estiverem sofrendo de depressão e conhecerem o seu caso de suicídio, elas podem acabar tentando se matar também, vendo o seu exemplo, pensando: poxa, essa pessoa passava por um problema semelhante, essa pessoa também sofria do mesmo mal que eu,
Então, se essa era a solução que ela encontrou, provavelmente é a minha solução também. Então, o suicídio ele é uma má influência para as pessoas que te cercam, principalmente aquelas que te conhecem, aquelas que você conversava e que você buscava auxílio com essas pessoas. Porque muitas vezes essas pessoas que ouvem os seus problemas podem trazer para si e acharem que aquela é a solução para elas também. Isso não é uma coisa certa. Nós agora vamos entrar numa sequência de versículos, onde eu vou estar explicando cada um deles, qual é a funcionalidade, o que a palavra traz para a gente em meio às nossas dificuldades, como Deus traz as respostas para a gente. Às vezes a gente se pergunta, será que na Bíblia tem resposta para o suicídio? Será que na Bíblia tem resposta para a depressão? Será que a Bíblia tem alguma resposta? E eu digo sim, a Bíblia tem resposta para tudo nessa vida. Não há uma coisa nessa vida que a Bíblia não dá uma resposta, porque ela é a palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida sobre seus relacionamentos, procure na Bíblia uma resposta. Se você tem alguma dúvida sobre o pensamento de morte, procure na Bíblia uma resposta. Então, vamos olhar na palavra o que diz. O primeiro versículo é Isaías 43:1. Ele diz: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Aqui ele diz, não temas. Israel passava por uma grande dificuldade, uma grande tribulação, porque não confiou em Cristo, não confiou em Deus. Eles não confiavam plenamente em Deus, mesmo Deus tendo tirado eles do Egito, mesmo Deus tendo livrado eles dos inimigos, mesmo Deus tendo guiado eles no deserto à noite com uma nuvem de fogo e pela manhã com sombra para eles poderem caminhar pelo deserto. Eles não confiaram em Deus. Mas mesmo assim, Deus diz, não temas, porque fui eu que te criei. Não temas, porque fui eu que te formei. Não temas, porque fui eu que te remi, te chamei pelo nome e tu és meu. Então Deus tem uma resposta para você. Você é de Deus. Nós somos criaturas de Deus, nós somos criação de Deus. E por sermos criação de Deus, Deus conhece todos os nossos pecados, todo o nosso ser. Cada fio de cabelo que tem na sua cabeça, cada pedaço de unha, cada pedaço de pele, Deus conhece todas as partes do seu corpo. Deus conhece o seu coração, os seus pensamentos. Ele conhece tudo, Ele é Deus, Ele é o nosso Criador. A segunda passagem é Romanos 5, versículo 8, onde ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós somos pecadores, sempre seremos. Até a nossa morte nós seremos pecadores e nunca seremos perfeitos até alcançarmos a glória, até estarmos com Jesus. E por nós sermos pecadores, como eu já citei, nós sempre teremos pensamentos malignos, nós sempre teremos a inclinação para o mal. Mas Cristo se entregou por nós. Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. E Deus prova o seu amor em Cristo. Se não fosse Cristo, nós não seríamos perdoados dos nossos pecados. Então, Deus prova o seu amor. Deus precisa provar alguma coisa para a gente? Obviamente que não. Nós é que precisamos provar para Ele que nós merecemos a sua salvação. Não por obras, mas pela sua graça, através da fé. Mas nós temos que honrar o sacrifício de Cristo. Nós temos que mostrar para Deus que nós estamos o servindo, que nós estamos glorificando o nome dEle. Nós estamos aqui, eu estou aqui gravando esse vídeo. Os pastores dessa igreja estão à frente da igreja para engrandecer o nome deles, para mostrar a Deus, eu estou fazendo alguma coisa, então me salva aí. Não. Nós estamos fazendo isso para que mais pessoas possam se achegar a Cristo, para que mais pessoas possam conhecer a glória de Deus, o Deus que me transformou, o Deus que me mudou, o Deus que me tirou dos caminhos maus e me colocou nos seus retos caminhos, o Deus que me tirou dos pensamentos de morte, o Deus que me tirou dos pensamentos ruins. Esse é o Deus que eu quero apresentar para vocês, através da palavra. Eu não quero que vocês saibam só a minha opinião, mas eu quero que vocês saibam a opinião de Deus, o que a palavra dele diz, o que a Bíblia diz. Então é por isso que nós vamos ter alguns versículos e algumas vezes vou citar capítulos inteiros. Não vou ler aqui para não tomar muito tempo, então eu sugiro que vocês leiam em casa.
Mas eu vou citar alguns versículos chaves para mostrar para vocês que a palavra de Deus tem a resposta. E nesse versículo 8 de Romanos 5, Deus prova o seu amor para conosco. Mesmo sem precisar provar, Ele prova o seu amor. Em Êxodo 20:13 está escrito: não matarás. Em outras traduções está escrito: não assassinarás. Por que eu citei esse versículo? Porque o suicídio não deixa de ser um assassinato. Mas vamos colocar numa linguagem bem informal, ele é um autoassassinato. Você está se matando. Deus não dá o direito a você tirar a vida de outra pessoa e muito menos a sua. Porém, suicídio é errado? É pecado? Sim, é pecado. Mas tem perdão para o suicídio? Isso nós não podemos responder. A Bíblia não deixa claro se há perdão ou não para o suicídio, mas, se formos seguir a lógica, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que para todos os outros pecados existe perdão. Então sim, talvez eu acredito, isso é uma opinião própria, eu acredito que na interpretação desse texto nós podemos sim ter pecado para quem tira a sua própria vida, mas nós vemos muitos casos de suicídio hoje em dia por questões que a gente pode achar fútil para nós, mas que para aquela pessoa que cometeu aquele ato não é. E às vezes você vai pesquisar sobre a vida dessa pessoa, como alguns pastores, que tem se intensificado o caso de suicídio entre pastores, que são homens piedosos, são homens de oração, são homens que estão ali à frente do seu rebanho, estão pregando a palavra de Deus diariamente, estão estudando a palavra de Deus. Eles têm uma vida com Deus, mas uma doença chamada depressão os leva a ter essas atitudes. E só porque ele tirou a vida dele, talvez ele não tenha perdão? Eu acho que se a gente pensar dessa maneira, a gente vai estar limitando Deus. Se a Bíblia nos diz que temos perdão para todos os tipos de pecados, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu acredito que sim, possa ter perdão para os suicidas. Porém, dependendo da vida que ele tiver com Deus. E isso é uma resposta que somente Deus pode nos dar. Talvez a gente chegue lá no céu e não encontre pessoas que a gente achava que eram cristãs de fato aqui na Terra. Mas talvez a gente encontre aquele pastor que se matou, talvez a gente encontre aquele nosso amigo que se matou, mas era firme na igreja, era fiel à palavra de Deus, mas por uma doença chamada depressão, como eu já citei, ele teve essa atitude, ele teve esse tipo de pensamento. Então, pensamos nisso. O suicídio é pecado? Sim, é pecado. Mas tem perdão? Vamos pesquisar na palavra. Em Salmos 31:22, ele cita dessa maneira: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Então, o que Deus recomenda para aquelas pessoas que estão sofrendo? Clame a Ele, ore a Ele, peça para Ele estar ao seu lado. Deus nunca nos abandona. Por mais que você pense, Deus se afastou de mim, Deus me abandonou. Não, Ele nunca nos abandona. Pelo contrário, nós, por nossa natureza, que abandonamos a Deus. Então você está passando por um momento de dificuldade, clame a Deus, ore, bote seus joelhos no chão, chore na presença do Senhor. Não tenha vergonha de chorar. Por muitos anos eu tive vergonha de chorar orando, sozinho ou na igreja ou com a minha família, mas não tenha vergonha. Você está diante de Deus, você está diante do seu Criador. Você pode chorar, você pode se derramar em lágrimas diante do Senhor. Você pode clamar pela tua misericórdia. Você pode achar que Deus se afastou, mas Ele não se afastou. Enquanto você está ali falando, Deus, você se afastou de mim, Ele está do seu lado, te consolando. Ele está do seu lado falando, filho, eu estou aqui. Clame ao meu nome, peça. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que a gente quer. Deus sabe o que vai acontecer daqui até os acontecimentos de Apocalipse. Mas por que Ele quer que a gente ore? Por que Ele quer que a gente clame? Se Ele já sabe, Ele não precisa. Mas Ele precisa. Lembre-se sempre disso. Nós não podemos atuar na frente de Deus. Nós não podemos omitir na frente de Deus. O nosso coração deseja algo, o seu coração deseja algo. Esse seu desejo
faz parte dos planos de Deus, esse seu desejo é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus, então coloque para fora, ore, clame ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai estar ali do seu lado. Porque por mais que nós tenhamos esse desejo no nosso coração, por mais que nós tenhamos esse tipo de pensamento no nosso coração, Deus deseja que nós clamemos ao nome dEle. Porque Ele quer ouvir da nossa boca os nossos desejos. Ele quer que nós botemos isso para fora. Se isso são desejos de Deus ou não, isso quem vai dizer é o seu coração com Deus. E não pense que Deus está em silêncio. Porque uma frase que eu sempre ouvi na minha vida é: não pense que Deus está em silêncio se a sua Bíblia está fechada. Então não adianta você pensar que Deus está calado se você não lê a Bíblia. Porque muitas vezes você pega a Bíblia para estudar, você pega um vídeo de um pastor para assistir, mas com o coração vão. Você não está ali concentrado na palavra de Deus. Muitas vezes Deus fala conosco e nós é que não ouvimos. Então coloque isso no seu coração. Nos Salmos 55, 17, está escrito assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá minha voz. Deus ouve a nossa voz no clamor. E nós devemos clamar manhã, tarde, noite. Nós devemos clamar a Deus. Nós devemos nos humilhar diante de Deus, dia e noite. Não é você pensar que você vai orar para dormir, faz aquela oração: Senhor, abençoa o meu sono, amém, que você vai estar orando. Isso é uma oração mecanizada. Quer conhecer um pouco mais sobre oração? Eu recomendo o livro Poder pela Oração, do autor E.M. Bounds. É um livro excelente que fala sobre oração, sobre homens piedosos. Um dos casos que ele cita no livro é da igreja de Charles Spurgeon, onde, enquanto ele estava no templo pregando para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, haviam 700 pessoas, 1.000 pessoas no subsolo da igreja, em uma sala secreta, orando para que aquele culto pudesse sair bem. Como alguns aqui conhecem, não sei se você que está assistindo conhece Charles Spurgeon, recomendo que pesquise a história dele. Ele foi um homem muito piedoso e foi conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele foi um homem de oração. Deus não usa máquinas, Ele usa homens, e os homens devem orar. Deus usa homens de oração. Então nós devemos orar. As mulheres também devem orar. Mas nós precisamos de homens de oração para que a gente cumpra essa palavra. No Salmos 86, 7, ele diz: no dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Mais uma vez, um salmo mostrando isso para nós, né? Davi foi um homem muito piedoso, foi um homem de muita oração. Então, foi um homem que errou muito também. Então, por conta disso, ele orou bastante, pediu muito perdão a Deus. E a história de Davi, você pode achar isso nos livros de 1 e 2 Samuel. Vocês vão poder saber bem quem foi Davi em sua história, e vão ver que ele foi um homem que errou muito, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele clamou a Deus, porque ele seguia os caminhos de Deus, e toda vez que ele errava, ele se humilhava diante de Deus. Jeremias 29, 13, nós vamos ver o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, devemos nos humilhar diante de Deus, buscar com todo o nosso coração a vontade de Deus. Sempre com todo o nosso coração. Deus, Ele usa as razões que você tem para pensar no suicídio para te dar esperança. As mesmas razões que você pensa que são as únicas razões que você tem para se matar são as mesmas razões que Deus te dá para dar esperança a você. Outra citação do autor David Powlison é: toda a dor, todos os motivos que você vê para tirar a sua vida são exatamente as mesmas que Deus usa para lhe trazer esperança. Deus, Ele sempre aparece, sempre dá a palavra de consolo, sempre vê as nossas aflições e Ele sempre traz uma solução. Ele conhece todos os nossos problemas. No Salmo 31, depois recomendo que os irmãos leiam em casa o Salmo, o capítulo todo, mas eu vou citar somente alguns versículos para que vocês saibam a história de Davi, o lamento e o louvor de Davi.
Davi foi um homem que planejou a morte de um dos seus soldados para ele ter a mulher desse soldado para ele, porque achava essa mulher muito bonita. Então ele planejou, não executou, mas planejou a morte desse homem. E por conta disso, o sangue desse homem estava nas mãos de Davi também, porque ele planejou toda a morte. E como Davi suplicou a Deus após isso? Salmo 31, versículos 1 e 2. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidade fortíssima que me salva. Vamos pular para o versículo 8. E não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Deus é a nossa fortaleza, é a nossa rocha. Deus é o nosso firme fundamento na fé e na vida. Então, Deus está sempre conosco. Deus é a nossa fortaleza. Confie em Deus, entregue-se plenamente a Deus e Ele vai te fortalecer. Eu vou fazer algumas citações agora de algumas etapas, alguns problemas que você pode pensar, esse é o meu problema, é por isso que eu quero me matar. E a Bíblia traz resposta exata para isso. No capítulo 31 de Salmos, Deus vê a aflição de Davi, Deus fortalece Davi e Deus ouve toda a súplica de Davi e atende. Jesus suportou aflições piores, Jesus foi crucificado, ele teve cravos transpassados nas suas mãos, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi morto. E você acha que o seu problema é maior do que os problemas que Jesus enfrentou? Jesus foi morto por nós, por mim e por você. E a morte dele não foi uma morte simples, não foi uma eutanásia como nós temos hoje em dia a eutanásia. Ele foi humilhado, ele foi espancado, foi cuspido, foi traído. Jesus morreu da pior forma possível. Mas por quê? Por mim e por você. Em Hebreus 12:2, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus, por que ele se entregou? Por que ele morreu? Porque ele sabia da alegria que o aguardava. E qual é essa alegria? Salvar a minha vida e a sua vida. A alegria de Cristo naquela cruz foi saber que ao descer daquela cruz, ressuscitar ao terceiro dia, era que eu e você, nós estejamos salvos. A consumação do ato de Deus foi exatamente essa. Cristo foi morto por mim e por você. E essa primeira citação do capítulo 31 de Salmos traz uma esperança. Porque Deus não só traz a esperança, Deus é a própria esperança. E esse capítulo 31 fala de sofrimento constante. Davi sofria muito. E essa é uma das causas das mortes hoje em dia, sofrimento constante. A pessoa acha que está sofrendo muito, e por sofrer muito, essa pessoa acha que precisa se matar. Mas não. No capítulo 31 de Salmos, em Hebreus 12:2, essa é a nossa esperança. Deus é a nossa esperança. A segunda causa de morte, do suicídio, a segunda causa do suicídio está no Salmo 32, onde ele fala de falha pessoal. Nessa segunda causa, exatamente citando Davi quando manda matar Urias para tomar a sua mulher. Isso foi uma falha muito grave de Davi, muito grave. Você assassinar alguém, mesmo que não seja com as suas mãos, mas por ordem sua, o sangue dessa pessoa está nas suas mãos. Isso foi uma falha muito grave que Davi cometeu, não só contra a sociedade dele, mas contra Deus. E no Salmo 32, o tema do Salmo já diz: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Davi recebeu o perdão de Deus. E por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Mesmo cometendo erros muito graves, ele sempre foi perdoado por Deus, porque ele sempre se humilhou na presença de Deus. E eu vou citar só o versículo 1 e 2 para que vocês tenham uma noção de como Davi se humilhava perante Deus. Diz assim, Salmo 32, versículo 1 e 2: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E no versículo 5, na parte B, diz: Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, por mais pesado que seja a sua iniquidade, por mais pesado que seja a sua falha, Deus te perdoa. E com relação aos seus pais, aos seus amigos, aos seus parentes, será que eles vão te perdoar? Só quem vai dizer isso é Deus. Você deve confessar as suas falhas, não só para Deus, mas aos seus pais, aos seus amigos. Se você cometeu alguma falha contra essas pessoas, então peça perdão a eles. Assim como Deus nos perdoa, você também deve pedir perdão aos seus amigos, aos seus pais. Como diz na oração do Pai Nosso, perdoa-nos como nós perdoamos. Então Deus nos perdoa na mesma medida que nós perdoamos alguém. Então, se essa pessoa que você está abrindo seu coração lhe perdoar, Deus também lhe perdoa. Então se volte para Deus, entregue todo o seu sofrimento a Deus e Ele te dará consolo. Assim como diz no capítulo 31, versículo 9 e 10 de Salmos: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristezas os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Provavelmente o Salmo 31 foi escrito quando as forças de Saul estavam indo atrás de Davi. É uma opinião do comentarista da Bíblia de Estudo da Reforma, onde ele diz isso. A terceira maior causa são os sonhos frustrados, onde tem no capítulo 33 de Salmo, o versículo 10. Mais uma vez eu recomendo que leiam o capítulo inteiro, mas eu só vou ler o versículo 10. Escrito: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Ou seja, Deus é o Criador de tudo. Deus, Ele está à frente de tudo. Ele coloca, Ele tira. Ele faz, Ele desfaz. Então, se os seus sonhos não são sonhos voltados para a glória de Deus, voltados para que o nome de Cristo seja exaltado, Deus pode sim frustrar os seus planos. É óbvio que você quer um carro novo, você quer uma casa própria, isso não é pecado, você deve sim almejar tudo isso para a sua vida, mas entregue os seus sonhos a Deus. Faça com que Deus tenha ciência dos seus sonhos. Ore a Ele, apresente os seus sonhos a Deus e deixe que Deus haja. Pode ser que Ele te dê um carro novo daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, ou pode ser que Ele não te dê um carro novo. Mas glorifique a Deus em tudo que acontecer na sua vida. Deus tem que ser glorificado em tudo que acontece. Seja bom ou ruim na nossa visão natural, ou seja bom para Ele. Mas tudo tem que ir para a glória de Deus, tudo tem que apontar para Deus. A quarta e última maior causa são as falsas esperanças. Muitas vezes o nosso pensamento se volta achando que está faltando esperança para a gente, mas não. Não é que falta esperança. A causa do suicídio às vezes não é falta de esperança, mas sim falsa esperança. Isso a gente pode ver em Romanos 8,18. Onde diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. As nossas esperanças têm que estar pautadas em Romanos 8,18. A nossa esperança tem que ser a glória que vai ser revelada. E não esperança na Mega Sena, esperança em quem vai vencer o Big Brother. Não, a gente tem que ter esperança em Cristo, tem que ter a esperança na vida eterna que nos aguarda. Essa é a nossa verdadeira e única esperança. Lembre-se, Deus não só traz a esperança para o nosso coração, como Ele é a única esperança para o nosso coração. Deus é a única esperança contra os pensamentos malignos, contra os pensamentos de suicídio. Deus é a única esperança. O suicídio nunca vai ser uma resposta ao seu sofrimento. O suicídio nunca vai ser uma resposta a uma dificuldade. Deus é a resposta para o seu sofrimento. Deus é a resposta para a sua dificuldade. Somente Deus pode responder aquilo que está no seu coração. Somente Deus pode perdoar as suas falhas.
Somente Deus pode ser a sua esperança. Então baseie-se em Cristo. Sedes imitadores de Cristo. Andem nos caminhos de Cristo e vocês serão salvos. Agora, como é que eu vou saber que as promessas de Deus são verdadeiras? Como é que eu vou saber que o que a Bíblia diz é verdade? Como é que eu vou saber se isso tudo que está escrito na Bíblia serve para a minha vida? Porque Jesus venceu a morte. Jesus foi crucificado. 3 dias depois ressuscitou. E Ele vai voltar. Essa tem que ser a nossa esperança. É isso que faz a promessa de Deus se cumprir. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Eu espero que vocês tenham sido edificados através dessa palavra. E já quero deixar aqui claro, fiquem atentos nas redes sociais da Juventude da Igreja Bíblica Semear de Campina Grande e também na página IBS Campina Grande, porque nós vamos divulgar lá o próximo vídeo. Mas se você tem alguma dúvida com relação ao suicídio, se você tem alguma dúvida com relação à depressão, coloca aí nos comentários, que a gente vai anotando todas essas perguntas e nós vamos nas redes sociais colocar qual será o nosso caminho para responder essas perguntas. Que Deus abençoe a vida de vocês.